a brilhar. Para a vida santa eles vêm nos guiar, com sua luz nos caminhos de Deus, fazem os corações se unirem aos seus. Santo Antônio, tão querido e leal, milagroso em seu amor sem igual. O jumento ajoelha sem hesitar, diante da hóstia se põe a adorar. Unindo os casais em doce união, santuário de amor e devoção. Santo Antônio ouve cada coração e planta nos lares a bênção e o pão. Resplandece no céu o seu viver, seu exemplo que nos mostra o dever. Caminhar amando, espalhando o bem, eleva a vida para além do além. Quem busca a sua ajuda e o faz com fé, atendido por Santo Antônio é. Ele acolhe as dores da sua oração, trazendo remédio pra alma e conversão. Unindo os casais em doce união, santuário de amor e devoção. Santo Antônio ouve cada coração e leva aos lares a bênção e o pão. Unindo os casais em doce união, santuário de amor e devoção. Santo Antônio ouve cada coração e leva aos lares a bênção e o pão. Muito boa tarde a você, meu irmão, boa tarde a você, minha irmã. Muito obrigado por estar junto conosco nesta tarde, mais uma vez falando do programa, né? O programa Siga o Seu Exemplo. O programa Siga o Seu Exemplo vai falar sempre da vida de um santo da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. E nós estamos iniciando a nossa programação, né, esse programa Siga o Seu Exemplo, com a vida e os milagres de Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua, que é um dos santos mais queridos aqui no nosso Brasil, mais queridos em Portugal e também no mundo inteiro. Na Itália, por exemplo, onde ele morreu, onde ele tem os seus restos mortais, né? Então, Santo Antônio de Pádua, o nosso querido Santo Antônio, muito famoso, muito querido de todos nós brasileiros e um dos santos assim com maior quantidade de milagres registrados, né, na história da Igreja. Bom, vamos continuar falando então um pouquinho ainda da biografia de Santo Antônio e também de seus milagres. A gente vai fazendo esse nosso programa mais ou menos entre 30 a 35 minutos, no máximo 40 minutos, e a gente vai seguindo, não é? Vai seguindo dessa forma, sem cansar demais, não é? Sem cansar demais. Então, vamos continuar. E quem perdeu já o primeiro programa,
No nosso canal, você pode, acessando o nosso canal, você pode assistir o primeiro programa. Aliás, nós temos vários vídeos no nosso canal que nós recomendamos a você. Então, entre no nosso canal, TV Maior Católica Apostólica Romana, e você pode ver os programas todos que a gente está fazendo e também os vídeos que lá estão postados. Nós aguardamos. E, por favor, se você gosta do nosso trabalho, dê aí um like, né? Dê um gostei, né? Dê um gostei, porque isso ajuda a gente com o YouTube para divulgar o nosso trabalho, né? E nós precisamos divulgar. O nosso trabalho é evangelizar, e você evangeliza conosco divulgando o nosso trabalho, também se inscrevendo, não custa nada, é de graça, não tem nenhum custo você se inscrever no nosso canal. Inscreva-se e dê o seu like, dê o seu gostei, né? E continuando então falando da vida de Santo Antônio, ele com 15 anos, então nós já vimos isso, ele ingressou no mosteiro de São Vicente de Fora, onde ele iniciou a sua formação religiosa. Logo em seguida, ele foi estudar no mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. Nós vimos isso já no programa anterior. E lá ele recebeu uma sólida formação religiosa. E lá no mosteiro Santa Cruz de Coimbra foi quando ele se ordenou sacerdote, isso em 1220. Lembre-se que ele nasceu em 1195, né? Então ele era bem novo, né? Com mais ou menos 20 anos de idade. E ele foi ordenado sacerdote, teve a formação teológica, a formação filosófica em Coimbra. E foi lá em Coimbra que ele teve o contato com aqueles seus confrades, né? Com aqueles, desculpe, na época ainda não eram seus confrades, né? Porque ele se ordenou antes de ser franciscano, né? Antes de ser franciscano. Mas como ele foi para lá, para Coimbra, né, no mosteiro de Santa Cruz, para aumentar o seu conhecimento, a sua cultura religiosa, a sua formação cristã, que já era muito grande, muito poderosa, mas ele foi aprimorar junto com os franciscanos. E foi lá que ele encontrou esses frades franciscanos que foram martirizados em Marrocos, né? Ele conheceu pessoalmente, soube que eles foram para Marrocos e depois viu os corpos martirizados que retornaram para Coimbra, porque em Coimbra morava o rei de Portugal, então foram trasladados para lá os corpos desses franciscanos mártires. E isso fez com que ele quisesse se tornar um franciscano e também participar das missões, também ser um missionário. Então, nessa ocasião, é que ele resolveu se juntar às ordens dos franciscanos e recebeu o hábito de São Francisco no convento de Olivas, em Coimbra. E aí que ele mudou o nome de Fernando, que o nome dele era Fernando Bulhões, mudou o nome para Antônio, o nome de Frei Antônio. Né? E você já sabe, como a gente comentou, essa mudança de nome significa um renascimento, não é? Um renascimento dentro da ordem franciscana. E lá ele iniciou também, foi para Marrocos, o mesmo lugar onde os seus confrades, né, agora confrades, haviam sido martirizados. Mas ele não conseguiu ficar muito tempo, ele ficou 9 meses em Marrocos, apenas 9 meses, porque ele ficou muito doente e ele foi obrigado a voltar
para Portugal, né? E aí, voltando para o mosteiro onde ele teve essa formação, ele foi enviado para a Itália, e aí seguindo para a Itália. Muito bem. Em 1221, portanto, quando ele tinha só 1 ano de sacerdote, ele viajou para Assis, e lá ele foi participar do capítulo da Ordem dos Franciscanos, né? E o superior da Ordem dos Franciscanos ainda era São Francisco de Assis. Ele estava vivo ainda, São Francisco. E ele foi convidado para a ordenação de vários sacerdotes, né, que eram franciscanos em Forli, e foi lá que ele fez o primeiro sermão assim, público, né, mostrando a sua capacidade incrível de oratória. Tanto isso é verdade que a gente vai adiantar um pouco, né, para dizer que ainda hoje a sua língua está conservada. A língua de Santo Antônio está conservada como se estivesse viva. Por que a língua? Exatamente em função desse dom de oratória que Deus deu para ele, né? Muito bem. E aí ele foi para a região da Lombardia. E em 1224, portanto, 4 anos apenas de sacerdote, São Francisco de Assis o indicou para lecionar teologia na Universidade de Bolonha. Então, ele lecionou teologia em Bolonha, depois foi para a França, onde lecionou nas universidades de Toulouse, Montpellier e Limoges. Então, veja, a cultura dele era muito grande, né? Ele era um padre, um sacerdote muito grande, né? Muito bom. Ele em 1227, a gente já está adiantando ainda, ele retornou à Itália, e até 1230 ele atuou como ministro provincial em Milão e em Pádua, tá certo? E aí, novamente, ele participou do capítulo geral da congregação dos padres franciscanos em Assis. E lá já São Francisco havia falecido, e ele assistiu o traslado dos restos mortais de São Francisco da igreja de São Jorge para a nova Basílica Franciscana em Assis, né? Então, aí ele já participando, né, ativamente das atividades dos franciscanos, quando São Francisco já havia falecido. Muito bem. Ele pregou entre 5 de fevereiro e 23 de março de 1231, ele pregou os sermões da Quaresma. E ele, na realidade, era uma pessoa muito preocupada com os pobres, uma pessoa muito preocupada com as mazelas das pessoas, né? Tanto que, por exemplo, ele era muito preocupado com uma situação que existia na época dele, que era o seguinte: as mulheres não poderiam casar por amor, não é? As mulheres eram casadas assim por dote, simplesmente por dote. Tinham que receber o dote e casavam à vontade. E ele era totalmente contra isso. E dizem, isso daí não está comprovado, mas faz parte do folclore da vida dele, que ele ajudou algumas mulheres a casarem com os seus amados, né, pessoas que elas realmente amavam, e não aqueles que foram indicados pelos pais por causa do dote.
conseguindo dote para essas mulheres. É um caso que é contado, por exemplo, de uma mulher muito bonita, uma moça muito bonita, devota devota de Santo Antônio, não podemos dizer, porque na época ele não era um santo ainda, mas era uma pessoa que confessava sempre com Santo Antônio, sempre participava dos seus sermões, etc. Uma moça muito bonita que queria casar com um rapaz que também era um católico fervoroso, mas não tinha dote, né, para poder casar com esse rapaz. Era uma moça relativamente pobre. E quando Santo Antônio soube disso, ele conversou com um comerciante que ele havia ajudado. Ele ajudava muita gente. E esse comerciante que ele já havia ajudado tinha se comprometido, dizendo para ele: olha, Frei, quando o senhor precisar de alguma coisa, fique à vontade, não hesite em me procurar. Eu vou fazer o possível para ajudar o senhor. E o que ele fez? Ele pediu que esse comerciante ajudasse no dote dessa moça, para que ela se casasse. E aí, o que aconteceu? Realmente, esse comerciante foi tocado, né, pelo que Antônio falou a respeito da moça e do rapaz, que eles se amavam, mas que não podiam casar, ela teria que casar com outra pessoa porque não tinha o dote, e esse comerciante tocado e também grato por aquilo que Santo Antônio tinha feito com ele deu o dote inteiro para essa moça e ela conseguiu casar com o seu amado. Daí vem a tradição de que Santo Antônio é um santo casamenteiro, né? Então, não é um santo casamenteiro, mas a pessoa que quer encontrar um bom marido, ou o marido quer encontrar uma boa esposa, não custa, né? Você que é solteiro, você que é jovem, e quer encontrar uma pessoa santa, uma pessoa boa, uma pessoa para a vida inteira, não custa pedir para Santo Antônio. Ele com certeza vai ajudar sim. Mas essa fama de casamenteiro aconteceu exatamente por isso, porque ele era totalmente contrário a esse esquema da época de dote, de que precisava do dote, etc., né? Ele foi uma pessoa que lutou muito contra esse costume que existia na época. Então, a fama de casamenteiro vem daí, né? Mas nós vamos conhecer um pouquinho mais alguns, saindo um pouquinho agora vamos dizer, da história, né, da biografia dele, nós vamos passar a falar alguns milagres. Um dos milagres mais conhecidos de Santo Antônio é aquele que o jumento se curva diante da Eucaristia. A história, a maioria das pessoas já conhece, mas durante uma pregação, que o tema da pregação dele era a Eucaristia, um homem, né, um herege, obviamente um herege, se levantou e disse: eu vou acreditar em Cristo presente na Eucaristia, só vou acreditar que Cristo está presente na Eucaristia quando eu vir o meu jumento se ajoelhar diante da custódia, né? diante do como é que chama? Diante da hóstia consagrada, né? Ou chamado também o ostensório, a custódia, é aquele lugar onde o sacerdote coloca a hóstia, né, no meio, e tem vários raios saindo assim. Normalmente os ostensórios ou custódias são dourados, bonitos, etc., representando a majestade daquele Jesus que está ali presente, vivo, no sacramento do altar, né? E ali naquela custódia, naquele ostensório, esse homem queria e só aceitaria que
que Jesus estava ali vivo, presente, se o jumento dele se ajoelhasse diante do ostensório. Olha, inspirado por Deus, obviamente, porque várias pessoas ouviram isso, era durante uma pregação, e tinham outros hereges, outras pessoas que não acreditavam, não é, em hipótese alguma da presença de Jesus na Eucaristia. Ele, inspirado por Deus, aceitou a aposta, vamos dizer assim. Não era bem uma aposta, né? Porque ele não estava ganhando nada, a não ser as almas. Mas era uma aposta bem bacana mesmo. E ele aceitou e disse que dali a 3 dias ele iria sair com o ostensório, sair com a hóstia consagrada e que ele apresentasse o jumento dele diante da hóstia. Bom, esse herege, né, para complicar bem a vida ainda, deixou o coitadinho do jumento sem comer durante 3 dias. Durante 3 dias o jumentinho não comeu nada. E passado esses 3 dias, nesse lugar que eles já tinham pré-estabelecido, né, já tinham combinado o lugar, Santo Antônio se apresentou com o ostensório, com a custódia, né, e o herege com o seu jumento, que, coitado, já não aguentava nem andar direito de tanta fome que ele tinha, né, com aquele jejum forçado. Muito bem. E olha que na hora que Antônio apresentou o ostensório, não é? A hóstia consagrada, esse homem apresentou ao mesmo tempo para o jumento alimento. Milho, né? Alfafa, sei lá o que tinha ali, que era o que o jumento mais gostava. O jumento deixou de lado aquela alimentação farta, não é? Esqueceu da fome e se ajoelhou diante do Santíssimo Sacramento. Olha que coisa mais bonita, não é? Se ajoelhou diante do Santíssimo Sacramento. A gente fica imaginando, né? Fica imaginando como é que era essa coisa, como é que era. Imagine aquele monte de gente, né? Aquele monte de gente e o jumento ajoelhado diante do Santíssimo Sacramento. Esse é um dos milagres, inclusive, da sua canonização. E olha que bonito esse quadro. Esse quadro mostra o jumento ajoelhando diante do Santíssimo Sacramento. Esse quadro é de uma pintura italiana muito bonito, né? Mostrando todos os hereges ali em volta, porque tinha muita gente que foi ver porque não acreditava, e outros também que acreditavam, mas queriam ver, né? Queriam ver. E o que de fato aconteceu? A gente vê aí o jumento ajoelhado, a gente vê Santo Antônio com o ostensório na mão, e os anjos, né? Lá em cima, os anjos intercedendo por Antônio e adorando Jesus sacramentado. E o jumento ajoelhou-se para adorar Jesus. Olha que coisa legal, olha que coisa bonita, né? Então, a gente fica assim, maravilhado, né? Maravilhado com os milagres de Santo Antônio. A gente falou na semana passada, né, também que ele é conhecido como... semana passada, desculpe, no último programa, né? No último programa, que ele também é conhecido como o santo das causas impossíveis, das coisas perdidas, né? Em função do livro que foi roubado por ele, por um
Ai, meu Deus, como é que é o nome? Um rapaz que estudava no mosteiro, né? Um noviço, roubou justamente um livro de salmos que ele escrevia e que ele apresentava para os seus alunos, né? Ele tinha ali várias anotações, várias orações e foi roubado. E ele rezando, o rapaz trouxe de volta o livro e ainda voltou para o seminário, que tinha abandonado. Bom, o que acontece? Outro milagre dele também é assim, alguns hereges, é lógico, tinha muita gente que se doía em função da popularidade que tinha Antônio. Por quê? Porque ele era um pregador, ele era um homem de Deus e Deus o usava realmente para milagres. E os hereges ficavam assim alucinados, querendo acabar com ele. E realmente tentaram matá-lo. Alguns hereges resolveram então envenená-lo e convidaram Santo Antônio para comer com eles, né, para ir almoçar com eles, dando como pretexto que eles queriam debater alguns pontos de fé. Santo Antônio sempre aceitava comparecer a qualquer debate, polêmica, etc., porque ele tinha uma cultura religiosa incrível e era inspirado por Deus. O Espírito Santo estava com ele, direto, né? Então ele aceitava, sempre aceitava ir a debates e para essas polêmicas. E esses hereges puseram diante dele, entre outros pratos, né, um que continha um veneno mortal. Muito bem. Mas antes que Antônio tocasse nesse prato, Deus revelou para ele a cilada, né? Deus mostrou para ele o que tinha ali, o que estava ali acontecendo. E ele, conservando toda a calma, né, não se abalou, mas repreendeu os hereges, dizendo: vocês são os traidores. Vocês me convidam aqui para almoçar, para debater pontos de fé que vocês divergem, e vocês vêm me trair, querendo me envenenar, querendo me matar. E aí o que eles disseram? É verdade, esse prato tem veneno mesmo. Mas nós colocamos porque nós desejamos fazer uma experiência. No Evangelho está escrito que Jesus disse para os seus discípulos que ainda que colocasse um veneno mortal, nenhum mal sofreriam. Aqueles que acreditam, a gente sabe que isso está na palavra de Deus mesmo, né? Não acontecerá nada mesmo que você coma um veneno mortal. E já que isso está escrito, né, que a pessoa não vai sofrer nenhum mal, nós estamos querendo saber se você, Antônio, é de fato um discípulo de Cristo. Porque se os discípulos de Cristo vão comer um veneno, ingerir um veneno mortal e nenhum mal lhes acontecerá, será que você é mesmo discípulo de Cristo? Bom, o que Antônio fez? Ele fez o sinal da cruz em cima do prato e comeu com apetite, saboreando aquela comida envenenada como se fosse um alimento saudável. E nada sofreu, deixando mais uma vez os hereges confusos e assombrados. Então, veja bem que coisa maravilhosa, que coisa linda, né? Esse milagre de Santo Antônio. Outra coisa que era bem comum,
para ele, né, e para muitos outros santos da nossa Igreja Católica, é o fenômeno da bilocação, que é estar em dois lugares ao mesmo tempo. É um dom bastante comum em vários santos da Igreja. E Santo Antônio também tinha esse dom. Uma dessas ocasiões, são várias, né? São várias as ocasiões que isso aconteceu. Mas nessa ocasião, Santo Antônio, no domingo de Páscoa, ele estava pregando na catedral, né? Estava fazendo a pregação dele, o sermão, na catedral. E aí ele se lembrou que ele tinha sido designado lá no seu mosteiro, né, na sua ordem, para entoar um cântico de aleluia na missa que se celebrava naquele mesmo momento lá na igreja do convento franciscano. Ele esqueceu que ele tinha que cantar o aleluia, né, que tinha que cantar aquele... E ele tinha, além de tudo, tinha uma voz bonita, né, por isso foi chamado para entoar esse cântico no domingo de Páscoa. Mas ele esqueceu e chamaram ele para pregar na catedral. Provavelmente o bispo ou o padre responsável pela catedral, né, ele esqueceu que ele tinha que fazer. Aí o que ele fez? Não querendo faltar com obediência, porque você sabe que quando alguém se insere em uma ordem, uma congregação, normalmente fazem 3 votos. O voto de castidade, que todo padre faz, seja ele religioso ou seja secular, quer dizer, quando não pertence a nenhuma congregação. Mas nas congregações exige o voto de castidade, o voto de pobreza e o voto de obediência. Quando o padre não é de congregação, ele não precisa fazer o voto de pobreza. Então, por exemplo, os padres que são diocesanos, isso é, que respondem direto ao bispo e não são membros de nenhuma congregação, eles têm salário, eles têm o salário dele que eles recebem da cúria, e eles não têm voto de pobreza. Nas congregações, não, existe o voto de pobreza. Então, todo o dinheiro que se recebe, os bens, por exemplo, um automóvel que um padre tem que se deslocar, etc., não são dele, não pertence a ele, pertence à congregação. Bom, e ele não... E um dos votos, né, o voto de obediência. Todo padre faz voto de obediência, seja ele religioso, de alguma congregação, ou seja ele secular. O secular, o voto de obediência é ao seu bispo. E o religioso, ele tem o voto de obediência ao seu superior, né? Ao superior da sua congregação. Então, ele não queria faltar com a obediência, porque tinham colocado ele para rezar, para cantar lá no coro, no coral da igreja do convento franciscano. Ele tinha que... Foi isso que ele foi mandado fazer. Ele não quis faltar a essa obediência. E como ele não podia, ao mesmo tempo, descer do púlpito da catedral, não é? Ele parou um pouco, se calou, como se ele estivesse retomando a respiração, e nesse momento ele foi visto milagrosamente no coro do seu convento, entoando o cântico de aleluia. Não é? É como se ele tivesse assim, na catedral, na hora que ele estava fazendo o sermão, dado um cochilo.
ele fechou os olhos, se calou um pouquinho, como se tivesse entrado em oração, parou de falar um pouquinho e estava cantando lá na missa do seu convento, entoando o Aleluia. E esse prodígio, esse milagre da bilocação, foi assistido e certificado por muitas testemunhas, muita gente. E esse fato se espalhou em vários locais, ou em todos os locais onde Antônio era conhecido. Que bacana, né? Que bonito, né? Muito bonito mesmo. Muito bem. Nós vamos parar por aqui hoje, de falar dos milagres, né? Já tem gente falando, eu também gostaria de continuar, mas nós temos que fazer esse nosso programa entre 35 e 40 minutos. Então, nessa hora, nós vamos fazer a nossa oração, não é? Vamos pedir, então, é o nosso momento de oração, né? É o nosso momento de oração. Então a gente vai pedir a intercessão de Santo Antônio, né? Vamos rezar a ele, vamos pedir que ele nos abençoe e que Deus faça através de Antônio de Pádua, de Santo Antônio de Pádua, um milagre na nossa vida. Vamos rezar então. Senhor Jesus, pela intercessão do seu servo, Santo Antônio de Pádua, tão querido de nós brasileiros, nós queremos pedir agora a sua intercessão, em primeiro lugar, para o nosso país. Nosso país que está sofrendo tanto também de falta de amor, de falta de Deus. Nós pedimos para o nosso país, pedimos para todas as autoridades constituídas que sejam tocadas, que sejam abençoadas, e aquelas que não estão para servir o povo, que sejam retiradas. Nós pedimos, Senhor, pelo Brasil. Pedimos também pelo mundo inteiro. Pedimos pelo mundo inteiro porque o seu servo, Antônio, era um homem do mundo, um homem que visitou vários países, que rezou em vários países, que fez milagres em vários países e continua fazendo hoje. Em nosso país mesmo, quantos milagres Santo Antônio já não fez? E nós pedimos, então, em primeiro lugar, pelo nosso país. Em segundo lugar, nós queremos pedir por nossa família. Que o Senhor Jesus abençoe pela intercessão de Santo Antônio de Pádua cada membro de nossa família, dando a eles paz, dando a eles alegrias, curando os enfermos de nossa família, tocando em cada enfermidade de alguém, de algum membro da nossa família. E o Senhor toca por intercessão de Santo Antônio pessoas que estão sofrendo em UTIs. Muito obrigado, Santo Antônio, muito obrigado, Senhor Jesus. Pela intercessão de Santo Antônio, nós pedimos agora a todas as moças e rapazes que ainda não se casaram, que tenham um companheiro ou uma companheira de fé, com uma pessoa de Deus. Dê um cônjuge de Deus a essa pessoa, a essa jovem, ou a esse jovem, uma jovem de Deus também. Por favor, Santo Antônio,
cuida dessas pessoas, dê uma família, que crie uma família santa, uma família que reze, uma família que lembre-se de Deus, uma família abençoada. Toca, Senhor, nesses jovens da nossa família agora. Sim, Senhor Jesus, pela intercessão de Santo Antônio, nós pedimos também pela nossa vida financeira. Nós pedimos, Senhor, porque nós precisamos viver nesse mundo até o dia da nossa morte, que nós tenhamos prosperidade, porque a sua vontade perfeita é a saúde, é a prosperidade, é a felicidade, é a alegria. E nós pedimos pela intercessão desse santo abençoado, que cuidava das pessoas, e pedimos a prosperidade para que nós possamos também, como aquele comerciante que deu o dote para a moça casar com o seu amado, para que a gente também tenha condições de ajudar os nossos irmãos, aqueles mais necessitados. Nos dê prosperidade, Senhor, através da intercessão de Santo Antônio. Santo Antônio ajudou aquele homem se tornou próspero, e a sua prosperidade ajudou a outros. E é isso que nós pedimos hoje. Queremos pedir para os nossos jovens, queremos pedir para o nosso país, queremos pedir também pelas nossas condições materiais. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E esse pão seja um pão farto, o pão de Santo Antônio. O pão de Santo Antônio que a gente ainda vai falar nesse programa. Muito obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado por esse santo abençoado da nossa igreja. Nós te louvamos, Senhor, te bendizemos, te damos graças por toda a nossa vida, pela nossa família e pela intercessão de Santo Antônio de Pádua. E ficamos por aqui hoje, não é? Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a cada um que está participando desse programa hoje e que irá participar também pelos vídeos gravados, porque o programa continua gravado no nosso canal TV Maior Católica Apostólica Romana. Por favor, se você não se inscreveu, se inscreva. E se você não deu o seu like, deixe o seu like. Nós agradecemos e nós voltaremos, se Deus quiser, na segunda-feira às 14 horas, como sempre. E pedimos que você também divulgue, todo esse nosso trabalho e divulgue para que as pessoas possam conhecer melhor esse santo de nossa igreja e os outros santos que nós iremos falar, se Deus quiser. Ainda semana que vem continuamos falando de Santo Antônio. Muito obrigado, tenham um excelente dia, um excelente final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.